Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E as leituras estão em dia? Estão lendo direitinho? Não tem ninguém desanimando? Tô de olho, viu? Hoje eu quero falar pra vocês sobre os livros da Cassandra Clare. Todo mundo sabe que eu sou super fã dela, acompanho desde a primeira publicação, desde Cidade dos Ossos, que foi, a sequência e o primeiro livro dessa vasta série que é Instrumentos Mortais. Então eu vou contar pra você que gosta da Cassandra Clare, quer ler os livros dela, mas sente um pouco de preguicinha porque são muitos livros e você não sabe qual ler primeiro. Esse vídeo vai te ajudar, meu amigo. Vai te ajudar. Preparados? Então, como vocês podem ver, esse pedacinho da minha estante que tá vazio é onde ficam os meus livros da Cassandra Clare. Então, conforme eu for mostrando a ordem de leitura, eu também já vou completando, que a gente mata 2 coelhos numa cajetada só. Mostra o livro e arruma o estante. Para entender esse universo, é o universo de anjos e demônios. Existem seres humanos que têm sangue de anjo e eles lutam contra demônios para salvar a humanidade. E a Clare é uma humana que acaba descobrindo esse mundo de sombras. A gente vai perceber que esse universo, chama-se Mundo das Sombras. E quem são seres humanos com sangue de anjo, lutam contra os demônios, são chamados de Caçadores das Sombras. Para a gente poder começar nesse universo, eu sempre recomendo a leitura de Cidade dos Ossos. É o primeiro livro da autora. Para mim, a Clare é a personagem principal, não importa qual livro que você esteja, se é o universo antes dela, o universo depois, você vai perceber que a autora tem vários tempos, de história. Então, Cidade dos Ossos é o primeiro livro para começar. Depois, Cidade dos Ossos, a gente vem com o segundo volume, que é Cidade das Cinzas. E depois, Cidade das Cinzas, a gente vai com o terceiro volume, que é Cidade de Vidro. Olha essa capa brilhosa, gente! Segunda também? Não, não é. Só a terceira. Ok. Quando você termina esse aqui, opa, pronto, a saga acabou. Entre aspas. Porque eu recomendo você parar a sua leitura nesses 3 primeiros livros, que eu já vou colocá-los aqui. Então, a partir daí, eu leria os livros das Peças Infernais. Porque tem muita coisa nessa série das Peças Infernais que tem relação com a continuação dos livros Instrumentos Mortais. Então eu acho que é interessante sim você ler as Peças Infernais antes de continuar a série. Dói no coração? Dói. Porque a história muda? Muda. Mas você vai ver que vai valer a pena. A gente começa com o primeiro livro, que é Anjo Mecânico, das Peças Infernais. Depois a gente vai para o segundo, Príncipe Mecânico. E depois a gente vai para o terceiro, Princesa Mecânica. Aqui nós vamos encontrar personagens que vão ser muito fortes na série a partir do 4º livro ali de Instrumentos Mortais que vocês viram. Depois daqueles 3 livros, tem personagens que aparecem aqui que vão ser citados naquele. A história daqui começa a ter muita força a partir do 4º livro dos Instrumentos Mortais. Então eu acho que é importante ler isso aqui antes. Até pra gente conhecer o Jay. A gente precisa conhecer o Jay. O Jay, gente, é esse aqui, ó. Esse é o Jay. Então depois a gente lê essa série que passa em 1800, eu acho. Depois daquilo, a gente volta à série Instrumentos Mortais normal, com o 4º livro, que é Cidade dos Anjos Caídos. Depois, o 5º livro, Cidade das Almas Perdidas. E por último, Cidade do Fogo Celestial, que é um dos maiores e melhores livros dessa série. Para mim, sem dúvida, foi o último. Daqui a gente parte para a finalização, então, do universo dos Instrumentos Mortais, com mais estes 3 livros. Esses 3 livros são melhores compreendidos se você leu aqueles outros 3 que eu mostrei, dos Artifícios das Trevas, do Anjo Mecânico, Princesa e Príncipe Mecânico. Se você não lê aqueles 3, você pode ler normal? Pode. Influencia? Não. Pode ler sem problema nenhum que não tem spoiler? Pode. O problema é que quando você lê outra série, você já fica meio assim, então foi isso. Então isso que aconteceu. Você meio que já sabe o futuro, já que aquela série é o passado. Então é melhor a gente saber o passado antes, para desvendar melhor o futuro. Beleza, aqui nós fechamos então Instrumentos Mortais e Artifício das Trevas. A sequência
ideal é você ler contos da Academia dos Caçadores de Sombra. Ele é um livro adicional. Então aqui é sobre a academia, como os caçadores de sombras são formados, como eles se tornam caçadores de sombras, tipo a escola. Aqui nós vamos ver professores contando, dando aula, e nas aulas eles falam da história dos caçadores de sombra, como eles existiram, como o anjo veio e deu seu sangue para os humanos se tornarem caçadores de sombras. Cita personagens que passaram pela história dos outros livros, coisas que parece que ficaram sem explicação nos outros livros, e aqui tem uma explicação e até spoilers do que a autora está preparando para o futuro, o que ela está querendo mexer com a nossa cabeça, falando, olha, tá chegando essa história, e aqui tem só as pinceladinhas. Terminando os contos, a gente volta então agora para uma trilogia comum da sequência da série, que é Dama da Meia-Noite. Para mim, da trilogia mais aguardada de todas, é a minha trilogia preferida, que é O Artifício das Trevas. E aqui é a história da Emma e do Julian. E a história que é fantástica, o livro também é maior. Na sequência, a gente lê Senhor das Trevas, que é muito bom. E por último, para finalizar, temos então a Rainha do Ar e da Escuridão, que fecha essa trilogia, e a Cassandra fecha com chave de ouro, porque o encerramento do universo dos caçadores aqui foi espetacular. Eu não posso ficar falando demais, porque senão eu vou dar muito spoiler, sabe? Eu não posso contar a sequência das histórias, porque uma liga a outra. Então você tem que realmente ler os livros para poder entender, poder se envolver nesse mundo de Caçadores de Sombras. Depois nós temos as Crônicas de Bane. É um livro adicional que você pode ler em qualquer momento da série. As Crônicas de Bane reúne contos em que o Bane, que é o nosso feiticeiro, no livro, e a gente se apaixona por esse feiticeiro, porque ele é muito queridinho. Não tem como não gostar do Magnus Bane, né? Não tem como. Quem lê, todo mundo gosta dele, é super fã. Mas as Crônicas de Bane são pequenos contos e fatos em que ele presenciou durante todos aqueles livros. E até coisas sobre ele que a gente quer descobrir, sobre o passado dele, que fica muito nebuloso nos livros. A gente que gosta, né, que quer se envolver mais com a história e que quer conhecer um pouco mais desse mundo de Caçadores de Sombras, e você pode ler esse livro em qualquer momento também, é o Codex. Porque esse universo dos Caçadores de Sombras, eles têm uma lei, tipo um manual do Código Penal, a Constituição dos Caçadores de Sombras. E então é um livro legal para ter, tipo um apêndice, entendeu? Tipo um dicionário. Você não só lê a história, é como se fosse um livro deles de estudo, e eles escreveram no livro com as suas observações. Então torna esse livro aqui muito mais prazeroso de ler, porque você revive um pouco dos personagens principais. Então esse livro também aqui você pode ler em qualquer momento da série. Inclusive eu também tenho um livro aqui adicional, a gente que é colecionador, né? Mas esse aqui vem de normal, tá? Que são Notáveis Caçadores de Sombra. É um livro de desenhos. Tá vendo? Contado na linguagem das flores, cada personagem desenhado com as suas características e com uma flor que ele representa. E por último, nós temos o Fantasma do Mercado de Sombras, que ainda não chegou pra mim, tá pra chegar essa semana, mas como eu já quis gravar o vídeo antes do livro, eu vou colocar o livro aqui, a imagem dele, já pra vocês saberem qual que é. Acabou de sair da pré-venda, tá? Então dá pra comprar pela Amazon, Saraiva, Submarino, enfim, por qualquer site ou livraria físicos. A autora tem promessas de novos livros, até porque quando termina Artifício das Trevas, que é o livrinho azul da Rainha do Ar e da Escuridão, é um final que fecha um ciclo, mas deixa algumas pontas soltas, já dizendo o que vai ser a temática do próximo livro dela. Tá lançando mais uma trilogia, vai lançar agora em 2020. Você tem muitos personagens que você ama e que você quer saber mais dele, como o Alec, como o Magnus, e o livro novo sobre eles dois deve sair esse ano aqui no Brasil também. Então, a gente fica aí na expectativa. Se você gostou desse vídeo com ordem de leitura, comenta aqui. Se você lê os livros com outra ordem de leitura, se você não concorda com a ordem que eu sugeri, se você concorda com a ordem que eu sugeri, se você tem preguiça de ler uma série infinitamente grande assim, comenta aqui pra gente discutir mais um pouquinho, tá bom? Tchau, gente!